Olá, amados. Estamos aqui mais uma vez para Lições para a Vida Cristã e hoje nós vamos estudar a lição que tem por título Os 10 Leprosos. Como nós estamos estudando essa lição, todas falando de milagres de Jesus, essa também vai ser sobre milagres que Jesus fez, mas um milagre com os 10 leprosos. Nós temos aqui o pastor Doni. Olá, meus queridos. É com grande alegria que nós estamos mais uma vez para recapitular essa maravilhosa lição que nós vamos estar estudando, né? E antes da gente começar a estudar essa lição, nós vamos fazer uma oração. Carinhoso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós estamos na Tua presença neste momento. Queremos agradecer pelas bênçãos que tão bondosamente nos tem dado. Somos gratos ao Senhor por aqui estarmos mais uma vez meditando nessa lição maravilhosa. O Senhor tem deixado como testemunho, como exemplo a cada um de nós. Que o Teu nome seja louvado por tudo. Venha perdoar os nossos pecados, abra nossa mente e o nosso coração para que vamos aqui estudar. Cada um dos que estarão assistindo essa lição, que possa também aprender de Ti e que o poder do Espírito Santo possa tocar em cada coração. Entregamos tudo nas Tuas mãos, é o que lhe pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós temos o título da nossa lição, que é Os 10 Leprosos. Nós queremos convidar a nossa irmã Mari para ler o verso áureo da nossa lição. O verso áureo nos diz assim: E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os leprosos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas 17, versículo 12 a 19. Então a gente vê nesse verso áureo, né, o que aconteceu na experiência ali, desse milagre maravilhoso que Jesus fez ali, curando os 10 leprosos. É o que nós vamos estar estudando na lição, né? O verso áureo vem falando que Jesus aqui, ele questiona, porque só um voltou para agradecer a ele, né, pelo milagre que fora realizado. É onde ele fala, né, não foram 10 os limpos, onde é que estão os 9? Então, só um aqui voltou para dar glória a Deus. E esse um aqui na nota fala que ele era o quê? Estrangeiro. Então, o verso áureo ele é o resumo da lição que nós vamos estar estudando, né, nesse momento. Nós vemos aqui também, né? É muito importante que esses leprosos, quando souberam de Jesus, e aí eles procuraram se aproximar de Jesus para pedir que Jesus ajudasse eles naquela cura, né? Ou naquela enfermidade que eles tinham. Porque eles sabiam que Jesus tinha poder para curar ou para ajudar eles de alguma forma, né? Então eles procuraram a Jesus, os 10 leprosos. Interessante notar que na nota da primeira pergunta aqui, vem nos falando sobre exatamente o que nós lemos no verso áureo, né? Eles, nesse caminho, foram purificados. Quando Jesus ordenou que eles fossem, se mostrasse ao sacerdote, aqui na nota diz que no caminho foram purificados. Veja que o milagre aconteceu quando eles estavam indo no caminho para se apresentar aos sacerdotes. Então, veja que, mas unicamente um voltou atrás para dar-lhe glória. Então, os outros recebeu o milagre, recebeu a cura, mas eles continuaram o caminho deles, né, esquecendo aquele que os pusera sãos. Um ponto que eu achei bem interessante aqui é que eles pediram para Jesus ajudar eles. E Jesus não falou que eles estavam curados já. Falou para eles, vai e se apresenta aos sacerdotes. E aí eles foram se apresentar aos sacerdotes. E nesse meio de caminho, até eles irem aos sacerdotes, é que eles perceberam que eles tinham sido curados. E nessa experiência aqui, né, de que só um voltou para agradecer a Deus, ainda nós vemos no final da nota, fala, quantos estão ainda fazendo a mesma coisa?
Então, nós vemos na continuação aqui que Deus, o Senhor, né, continuamente, Ele opera em benefício da humanidade. Sempre Ele está disposto a abençoar, sempre Ele está dando as suas dádivas, né, fazendo os milagres, fazendo as curas, ajudando o necessitado em todos, né, em toda a sua vida, mas as pessoas fazem o quê? Esquecem de agradecer a Deus. Eles não lembram, né? Só quer a bênção, mas na hora de agradecer, são mesmo que os 9 leprosos, né? Eles continuaram o caminho e não voltaram para agradecer a Deus. Só um é que voltou para que desse glória a Deus pelo milagre que ele tinha recebido. E a gente vê, né? Se a gente for parar para analisar as bênçãos que Deus nos concede, o alimento, a vida, o ar, quanta coisa. Imagine quanta a gratidão nós tínhamos que dar a Deus. Exatamente. Né? E às vezes nós passamos despercebido essas bênçãos que Deus dá para nós. Como os 9 leprosos, né? Como o pastor já falou, nem se lembra que isso é uma dádiva de Deus para nós. Né? Então, nós vemos que, falando um pouco sobre isso ainda, né, de agradecer a Deus, né, na nota da pergunta 3, vem nos falando exatamente sobre isso. Quantas coisas Deus faz por cada um de nós. Quantas coisas, quantas bênçãos Ele nos concede. E aqui fala assim, ó, todo desejo terrestre pode ser satisfeito. E mesmo assim os homens passam por alto como fizeram os leprosos ingratos. Então, é o que vem dizendo aqui, né? As bênçãos que Deus concede a todos nós, as pessoas, e muitas vezes nós mesmos, né? Ou as pessoas fazem como os 9 leprosos, né? Não voltam, não lembram de agradecer a Deus pelo que Deus tem feito por cada um, né? E aqui vem falando assim, ó, esses leprosos haviam sido curados por Cristo e as partes que haviam sido destruídas pela doença, Cristo os havia restaurado, mas um somente, vendo-se perfeito, voltou dando glória a Deus. Já pensou que maravilha, né? Uma pessoa que tem lepra, às vezes cai pedaços do corpo dele. E aí eles olharam para aquilo, né? Para aquela situação que eles estavam quando eles receberam a cura, eles viram que não tinha mais aquelas deficiências. Né? Imagine a alegria dessas pessoas, mas eles ficaram satisfeitos com a cura, mas não se lembraram mesmo assim de voltar para agradecer. Né? E é interessante, né? Que lição nós podemos tirar disso, dessa experiência que ocorreu com esses 10 leprosos. Né? Na nota da pergunta 4, vem nos falando que nós temos uma lição muito importante, que aqui fala assim, a lição que é lembrada concernente aos 10 leprosos deve despertar em todo o coração o mais fervoroso desejo de mudar a ordem de uma vida de ingratidão para de louvor e gratidão. Então veja como que é interessante isso daqui, né? A lição que nós devemos tirar que as pessoas, em vez de ficar murmurando, se queixando, devem louvar mais a Deus. É o que vem nos dizendo aqui. E fala ainda que o professo povo de Deus pare de murmurar e queixar-se. Lembremos-nos daquele que é o primeiro grande doador de todas as nossas bênçãos. Então, nós temos que sempre estar lembrando, né, desse doador que está disposto a derramar sobre nós grandes bênçãos. Não ficar murmurando, queixando-se, né, por uma coisinha ou outra, nós fazemos isso. Mas o agrado de Deus é que nós, em vez de fazer essas coisas, nós devemos de estar louvando a Ele, agradecendo a Ele pelas bênçãos que Ele nos concede. O que me chama a atenção aqui é que fala que o professo povo de Deus. Ainda o professo povo de Deus não se lembra de agradecer, né? E ainda murmura. Assim como o povo de Israel. Lá em Israel, eles recebiam tantas as bênçãos de Deus visíveis, mas o que eles faziam ainda? Murmuravam. Eles murmuravam muito, né? Tinha muitas murmurações. E aqui também, nessa nota, está falando a respeito do professo povo de Deus. Assim como Israel também era o professo povo de Deus. A gente vê, né, na continuação da lição aqui, que Jesus, ele
sempre estava disposto a abençoar a qualquer um que se achegava a ele, né? Nós vemos que muitas vezes as pessoas que estavam enfermos, como fala aqui na notinha da pergunta 5, embora em muitos casos tivesse o sofredor trazido sobre si mesmo a enfermidade por sua conduta pecaminosa, ao violar a lei natural, compadecia-se Jesus de suas fraquezas. Vendo as pessoas estar numa condição terrível, que era consequência do pecado deles mesmo, por violar a lei natural, né? Mas Jesus não deixava assim passar por alto. Ele estava ali disposto a fazer o quê? A abençoar, né, a cada um, a curar as enfermidades desses sofredores. E aqui diz ainda, o que acontecia? Falando de Cristo aqui, não se punha de longe por temor de contágio, tocava-os e ordenava a enfermidade que saísse. Então, é interessante aqui, né? Porque, por exemplo, nesse caso aqui, essas pessoas eram leprosos. O que acontecia com os leprosos? Eles eram separados do povo. Eles eram separados. Mas Jesus, e aqui diz que ele não se punha de longe, ele não se afastava deles. O objetivo dele era fazer o quê? Curar essas pessoas, tirar o sofrimento dessas pessoas. Então nós vemos aqui a misericórdia, né? A obra de Jesus aqui na terra era de salvar as pessoas, tanto das enfermidades como também dos seus pecados. Nós vemos aqui também que quando eles foram curados, um só voltou para agradecer a Deus, né? E a gente vê como que Deus se agrada disso, de que a gente agradeça a Deus, que quando ele voltou, fala que ele caiu aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Então, nós vemos que aqueles 10 que Jesus curou, 9 eram judeus. E um só, que não era judeu, foi o que lembrou de voltar para agradecer. Ele lembrou de voltar para agradecer e dava glórias a Deus. E a gente vê como que Jesus se importa com o agradecimento que Jesus falou para ele, mas não foram 10 os que foram curados? Né? E aí Jesus olhou para ele e falou essas palavras e ele agradeceu a Deus. Mas os outros 9 não lembraram de agradecer a Deus. Né? Se foram embora felizes pela bênção que tinha recebido, mas não agradeceram a Deus. E a gente vê que Jesus gosta disso, porque Jesus até perguntou para o outro, né? Cadê os outros 9 que foram curados também? E não voltaram para dar glória a Deus. Interessante que esse um que voltou, ele voltou de que maneira? Diz que ele voltou louvando a Deus. Ele já veio, né, para encontrar com Jesus, já estava são, já estava curado, né? Mas ele volta aqui louvando a Deus. E na maior das humilhações, prostra-se, como a mamãe citou, né? Prostra-se aos pés de Cristo. Reconhecendo, né, esse milagre maravilhoso que Jesus operou na vida dele. Imagina, né, meus queridos, uma situação difícil, né? Leprosos que não podiam viver junto com a sociedade, e agora ele sendo curado, veja a alegria dele de poder estar ali junto com as pessoas, participar novamente, estar junto com a família, né? Estar junto com o povo. Então veja que ele volta ali louvando a Deus por esse grande milagre que fora realizado por Cristo, né? E como a mamãe citou, né? Ele era estrangeiro. Ele não era ali de Israel. Ele era estrangeiro. E os outros 9 eram o quê? Judeus. Ele era samaritano, né? Esse único que voltou era um samaritano. E ele voltou para dar graças a Deus. Mas Jesus tinha curado os 10. Mas a cura daqueles 10 diz que Jesus fez em homenagem a apenas aquele um que voltou para agradecer. Eles receberam a cura e aquele um que voltou para agradecer, os outros também foram beneficiados pela bênção daquele um ter voltado para agradecer. A gente vê, né, como que Deus, o amor de Deus é tão grande, que mesmo que eles não se lembraram de voltar para agradecer, só por apenas um que voltou, eles também receberam a bênção.
Então a gente vê, né, como que é a experiência de Cristo. Essa lição aqui, ela vem falando várias vezes desse caso, que 10 foram curados, mas um somente voltou. Então, na nota, são várias notas aqui que vem explicando sobre isso, e na última nota da lição também menciona novamente sobre isso. Nós vemos que a Sarah Server, ela faz questão de mostrar várias vezes, né, que dos 10 que foram curados, só um voltou. E aqui fala assim: Cristo teve a mesma experiência, todavia não cessou de esforçar-se por uma alma sofredora. Então, não deixou de mostrar ali o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, né, por uma alma sofredora. Dos 10 leprosos que foram purificados, apenas um apreciou o dom recebido. E esse aqui, novamente, fala, era estrangeiro samaritano. Então, várias vezes ela vem repetindo essa experiência do que aconteceu, né, com aquele homem. Né? Dos 10 ali, um que era estrangeiro, que os outros 9 eram judeus, só esse samaritano que voltou para agradecer a Jesus pelo milagre que ele, no caso, tinha recebido. Né? E a gente vê também, no finalzinho dessa notinha, né, que nos diz assim: se o médico não encontra mais êxito do que teve o Salvador, aprenda uma lição com o principal dentre os médicos. Quem é o principal dentre os médicos, né? Cristo. Cristo, né? E aí diz assim: a respeito de Cristo, acha-se escrito: não faltará, nem será quebrantado. O trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. Que maravilha, né? Que amor que Jesus tem pela humanidade. Nós vemos aqui que pelos 10, ele curou os 10, mas por apenas um voltar para agradecer, aqueles outros receberam a bênção. O amor de Deus, ele é tão grande que ele atinge muito mais do que a gente imagina, né? E aqui diz no finalzinho: olha que amor que Jesus tem por nós, quando ele vê as almas que foram salvas pelo seu sangue, pelo sangue que ele derramou por cada um de nós, diz que ele verá o seu trabalho e ficará satisfeito. A gente vê que o exemplo de Jesus, não só nessa lição, como nas outras lições que nós já estudamos, ele não faz acepção de pessoas. Né? A gente viu aqui vários milagres nas outras lições passadas, pessoas que não eram da nação judaica, não eram do povo judeu. E mesmo assim Jesus fez o quê? Fez um milagre na vida deles. Pessoas que, aos olhos humanos, aos olhos do povo judeu, eram pessoas perdidas, pessoas que não tinham salvação. Diziam, né? Que não tinha mais esperança. Né? Exatamente. Jesus olhava para aquela pessoa, olhava o interior daquela pessoa, o coração daquela pessoa, e fazia ali um milagre na vida deles. E exatamente foi com esse leproso aqui, né, dos 10, que um deles que não era judeu, Jesus fez essa maravilhosa cura, e através dele os outros 9 também, que eram judeus, foram curados. Também. E nisso também a gente vê que Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção, ele ajuda todos os que aceitam ser ajudados por ele. Né? Todos os que aceitam receber a ajuda, ou a cura, ou o milagre da salvação, a cura do perdão dos pecados, todos os que aceitam, ele não rejeita nenhum. Né? Nessa lição nós estamos vendo isso. Todo tipo de pessoa que se chegava a Cristo, ele estava de braços abertos para receber. Que nós possamos, através dessa lição, tirar um grande exemplo na nossa vida, né? De nunca esquecer de agradecer a Deus. Quantas bênçãos Deus concede a nós. Às vezes nós pedimos diante de uma dificuldade, de uma enfermidade, a gente pede para Deus nos abençoar, pede para Deus nos ajudar, e Ele faz essa bênção na nossa vida, e muitas vezes nós não lembramos de agradecer a Ele. Então, que essa lição não passe por alto na nossa vida, que esse exemplo desse samaritano que era leproso, nós podemos tirar para a nossa vida hoje. Né? Lembrar que nosso Deus de misericórdia, Ele se agrada quando nós vamos
nós lembramos de agradecer a Ele. Tanto é que quando esse um voltou, ele falou, cadê os 9? Então ele sentiu falta, né? No caso, receber essa honra, essa adoração dos que foram curados. Só um que voltou ali para agradecer a Jesus por esse grande milagre que foi operado na vida dele. Então, que nós venhamos a meditar sobre isso, né? Só de nós acordar de manhã, abrir os nossos olhos, né? Saber que nós estamos com vida, já é motivo do quê? De nós agradecer a Deus. Como nós já falamos, né? Deus faz tantas coisas por nós, e às vezes nós esquecemos de agradecer a Ele. Amém. Que nós possamos cada dia mais, né, também ser gratos a Deus. E se você quer ajudar o nosso canal, né, ajude o nosso canal curtindo, compartilhando, porque você também estará divulgando a mensagem, né, o Evangelho do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.